Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e hoje a gente vai falar sobre as ações do Ministério da Cultura aqui no Estado. E para conversar com a gente, eu convidei a Michele Andrews, que ela é a coordenadora do Ministério, aqui no Amazonas. E a Michele, ela é amazonense, ela é produtora cultural com experiência desde 2004, quando ela começou a se dedicar ao trabalho em prol da cultura e dos movimentos sociais. Seja muito bem-vinda, Mi. Muito obrigada, Luciana. Obrigada ao convite. É muito importante a gente falar dessas novas estruturas que vão fortalecer a cultura no nosso estado. Isso até porque cultura também é um direito constitucionalmente garantido, né? Exatamente. A gente precisa de cultura. Exatamente. Sem a cultura a gente não consegue entender a diversidade, a identidade e das pessoas daquele território. É verdade. E Michele, assim, para a gente começar, eu acho que é importante a gente destacar que é a primeira vez que o Ministério ele tem um escritório aqui no nosso estado, não é isso? Exatamente, né? Nesse novo governo, no governo Lula, nas suas andanças na época eleitoral, os movimentos culturais falaram da necessidade de maior conexão com Brasília, com o Ministério da Cultura, porque já vinha esse projeto de retomada. Então foi criado os escritórios, já tinha uma experiência de escritórios regionais da cultura, mas agora ele foi aperfeiçoado e cada estado tem seu escritório, que são instâncias articuladoras para divulgação, implementação e entendimento das políticas de cultura nacionalmente. Não dá para botar tudo na mesma régua. As políticas culturais que são de São Paulo são de São Paulo. As políticas culturais do Amazonas são do Amazonas. E isso é muito importante porque a gente consegue aperfeiçoar as políticas públicas culturais. Então é um processo inédito. Nesse primeiro momento, a gente está na força-tarefa para implementar, porque tem servidores e tem pessoas como eu que são indicadas, que têm currículo, já tem trajetória no movimento cultural e principalmente disponibilidade para pensar a cultura no Estado, né? E conta para mim como é que foi pra gente, né? Como é que foi assim ter recebido esse convite, né, para ser a coordenadora do escritório aqui. Eu sei que teve algumas polêmicas nesse meio, então conta pra gente como é que foi. Várias pessoas disputaram, né, esse cargo também, que teve pessoas que foram indicadas e segundo a articulação da Anne Moura, do PT, eu consegui ocupar esse cargo. E eu fiquei... no primeiro tempo super gelado, aquele friozinho na barriga, porque é a primeira vez que eu tô do lado governamental, né? Então o teto é de vidro, e aí eu aceitar esse desafio é diferente de estar no movimento social, que você pode falar o que quer, como quer, não tem hora, né? E aqui a gente já tem que podar, articular. Então assim, eu falei, não, será que é o momento de eu aceitar ser coordenadora desse escritório? Eu falei, cara, eu vou, porque é a primeira vez que isso vai estar sendo implementado e isso é o meu perfil, né? Um espaço de articulação para as políticas culturais é tudo que eu já queria enquanto movimento social. E poder fazer parte da implementação desse escritório, da cara, da ritmo, né? Porque a gente está entrando no ritmo agora. Eu sei que o governo federal já está quase completando um ano aí da sua posse, mas a gente vem de um governo que odiava a cultura. A gente vem de um governo que odiava os pobres, negros, a diversidade. Então, assim, como é que você volta, dá uma retomada com o orçamento do governo anterior? Então, assim, bora para esse desafio, porque não tem nada mais que consegue traduzir o que é resistência, o que é conseguir produzir com baixa escala financeira e estrutural do que o movimento cultural, né, social das culturas aí. Então eu assumi essa responsabilidade
pensando que eu tenho sim capacidade de apresentar estratégias, de dinamizar recurso, para que o escritório consiga ser implementado da sua melhor forma. E com a nossa cara, né? Que foi o que você falou agora há pouco. Sim, por favor, porque todas as políticas públicas parece que tem um distanciamento com a região norte, com as questões amazônicas. Tipo, agora a gente está num período de seca. Na nossa capital tem muita fumaça e mais de 40 municípios estão na mesma situação, né? Claro que essas questões climáticas, elas são causadas aí por falta de um programa mesmo de ambiental para que a gente amenize isso, né? Mas a seca é um processo que sempre acontece todo ano e isso prejudica tanto questões alimentares, circulação, por exemplo, agora vai abrir um edital de circulação. Então, se você não está lá disputando o custo amazônico, porque uma balsa hoje está mais cara, um barco está mais caro, agora não tem mais barcos chegando, reduziu o número de frotas, fica longe, então já tem um custo a mais para ir uma balsa menor, ou para ir um barco menor, ou para ir motos pegar, então você tem um custo maior para isso. E você fazer uma política pública para a cultura que não entende essas peculiaridades, você nunca vai conseguir mostrar o Brasil tal qual ela é. Né? Que é o que a gente ouve muito dos amigos, né, que são da cultura, que muitas vezes eles têm que sair aqui do estado para poder mostrar sua arte lá fora. E eu acho que tendo o escritório aqui, isso já facilita bem mais, né? Sim, vai vir com um novo hábito cultural, uma mudança mesmo de mentalidade, aonde a gente, com o escritório, fala assim, o que os municípios do Amazonas querem enquanto políticas culturais para o Brasil. É disso que a gente está falando. Então, a experiência de Maués, ela pode ser replicada em outros municípios do nosso estado, mas ela também pode ser replicada no Brasil todo. E lá, por exemplo, tem uma diversidade incrível, tanto alimentar como cultural, com seu festival de verão, enfim. E isso é muito importante, porque ter pessoas dedicadas para registrar, mapear, isso é uma das funções do escritório também. Eu posso até ler aqui, por exemplo, articular e mobilizar, fazer monitoramento e mapeamento, planejamento logístico e atividades locais, tanto com os gestores, que é o nosso ponto focal, que é os gestores, né? Quanto também com os fazedores de cultura. Então, isso vai criar uma nova mentalidade. Olha, eu tenho uma conexão mais ativa com Brasília, com o Ministério da Cultura, né? E a gente consegue traduzir melhor as demandas do Amazonas. E a gente tem uma ministra que tem aí um carinho aqui pela gente, né? Já teve aqui algumas vezes. Assim, já tive a oportunidade de participar com ela de uma reunião na época da transição. Né? Eu falei que era daqui, ela falou, nossa, manda um abraço para todo mundo aí do Amazonas. E que ela já teve muitas vezes aqui, ela conhece um pouco a nossa realidade também. Sim, isso é muito importante, ter pessoas que consigam ter essa leitura do Brasil tal qual ele é. E ter a ministra Margarete Menezes como pessoa que é sensível, que é artística, que já teve a sua vida, sabe, num trampolim altos e baixos, consegue fazer uma transformação social através do terceiro setor. Isso é muito, muito importante, ter esse tipo de sensibilidade popular. Ela é uma mulher, ela é negra, ela assumiu essa responsabilidade de fazer a retomada do Ministério da Cultura e já está circulando o Brasil todo, levando os programas, apresentando o sistema MINC. Eu acho que a gente está muito bem representado. E porque assim, a gente tem uma parceria dos movimentos sociais e aí eu acho que também tem uma questão aí de ter uma parceria também com o Estado e Prefeitura, né, para poder implementar
todas essas coisas, ou como é que é essa relação? Isso, quando eu digo que tem uma proposta de mudar a mentalidade, é fazer a colaboração, né? Compartilhar, a gente se unir, entender a responsabilidade de cada esfera. A gente está num momento muito especial, porque a gente está criando, aí retomando o Sistema Nacional de Cultura, onde você vai conseguir ter a tradução do que é responsabilidade do município. Hoje a gente não tem isso traduzido. O que é responsabilidade do município, do estado e da instância federal, né? Então, assim, e se a gente conseguir trabalhar coletivamente, eu estou sendo muito bem recepcionada pelo governo do estado, pelo governo municipal também, alguns outros municípios também têm recebendo a gente bem. A gente vai fazer uma circulação de mobilização. A Associação dos Municípios também tem recebido a gente bem para conseguir ter esse banco de dados, e essa é a função do escritório, a gente se articular para conseguir acelerar as políticas públicas e sistematizar as demandas, porque se a gente mostra as demandas contínuas e os avanços, a gente consegue ter um plano nacional de cultura muito mais robusto, entendendo a necessidade, a diversidade, as classes sociais também. Isso é muito importante. E assim, o que já teve, quais foram as primeiras ações do escritório, depois que você foi nomeada e assumiu o cargo? Uma das nossas primeiras ações é conseguir montar a estrutura. A gente teve uma grande parceria aí com o Infam Amazonas, com a Beatriz Calheiros, e aí a gente foi pedir um espaço dela, né, provisório. Ela cedeu 2 salas pra gente, que vai comportar 2 técnicos, servidores de carreiras, 4 técnicos, desculpa também, são 3 técnicos, porque eu já me incluo, né? São 3 técnicos, eu como coordenadora, então ela conseguiu encaixar a gente, porque teve uma reforma no espaço, então ela já deu uma estrutura. E ela colocou mesa, ela colocou computador, ela colocou internet, ar-condicionado pra gente, armários, deu toda uma estrutura que alguns escritórios ainda estão se articulando para implementação. Esse ano de 2023/2024, a nossa missão é implementar os escritórios e ganhar musculaturas, fazer uma grande articulação, porque o que a gente sofre hoje, Luciana? Um grande deserto de informações sobre cultura. Então a gente não sabe quem é o gestor, a gente não sabe quantos fazedores de cultura tem, vários municípios não têm o seu sistema implementado, quando muda de governo de um prefeito para o outro, os dados se perdem. Então, com a própria lei Paulo Gustavo, já assinamos um termo de cooperação para que faça a adesão do Sistema Nacional de Cultura e consiga implementar os seus sistemas municipais, já tendo aí como premissa o Sistema Nacional, para a gente começar a ter informações qualificadas sobre como é que está o setor cultural, a economia criativa e outras coisas que possam existir, porque a gente está nesse deserto de desinformações sobre a cultura. Então o escritório vai colaborar com esse processo e eu desejo vida longa para isso. Claro. E a economia criativa, como você falou, ela pode se tornar uma grande fonte de renda para o Estado, né? A gente sempre fala na questão, o que pode ser uma alternativa à Zona Franca. De repente, essa questão da cultura, né, da economia criativa pode ser uma opção. Eu tenho certeza disso. Eu espero que dentro das nossas articulações a gente consiga apoiar pesquisa, né, para mapeamentos, consiga colaborar com articulações para que a gente tenha as teorias, as teses sobre qual é essa economia criativa da região amazônica, da região norte, do Amazonas, e a gente consiga aí trazer, aumentar recurso, empregabilidade no nosso estado. Com certeza será uma alternativa, ou mesmo até fazer ações que são complementares até a própria Zona Franca. Entendi. E assim, teve a questão também das oficinas que foram realizadas nos municípios, né? As oficinas
preparatórios para as conferências municipais. Como é que foi isso? Foi muito legal, a gente teve um apoio da Associação dos Municípios aqui do Amazonas, que fez o Capacita dentro da associação, e foi o nosso técnico, Marcelo Dias, fazer essa oficina, que é para dar aquela sensibilidade. Hoje a gente tem uma série, é muito burocrático. Eu que estava no movimento social, entro na estrutura do governo e vejo o quanto é de burocracia. Então, assim, se a gente não está unido, sensíveis ali a dar suporte, fica difícil mesmo. Nossa, tanto termo que eu tenho que assinar, dinheiro caindo na minha conta, um monte de programa que é legal, mas é burocrático. Então, também o escritório vem para, vamos pegar aqui na nossa mãozinha, vamos estudar junto e a gente vai conseguir superar essa barreira da burocracia e deixar mais automático, né? Já sabe que é transfere golpe, já sabe que é mapa da cultura, já sabe que é adesão, já sabe fazer uma conferência, já sabe. Então o escritório vem ali nesse esforço para dizer assim, olha, hoje a gente tem a burocracia, então a gente não vai poder fugir disso. Se a gente fugir disso, a gente vai perder recursos e principalmente vai perder a conexão com o Ministério da Cultura. Então vamos junto, pegar na mão, vamos fazer as nossas articulações, vamos entender o que é o sistema MINC para a gente conseguir ter recurso, estrutura e principalmente se articular, que é sair desse deserto de desinformações do que é a cultura no Amazonas. Então pronto, no próximo bloco a gente tenta dar essa ajuda também para quem está em casa, entender melhor como é que funciona esse sistema, essa burocracia. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário de diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do Cenário de Diversidade de hoje, que recebe a Michele Endrios, que ela é a coordenadora do escritório do Ministério da Cultura aqui no estado. Michele, a gente terminou o bloco anterior falando sobre o Sistema Nacional de Cultura, né? Eu queria que a gente começasse então explicando melhor para quem está em casa como funciona esse sistema. Legal, a gente está até tirando dúvidas. Você pode entrar nas redes sociais do Ministério da Cultura e você tem um agendamento e um grupo específico, né? Que hoje tem uns grupos de redes sociais ali
você tem até uma comunicação mais ativa. Mas o Sistema Nacional de Cultura é o nosso programa nacional que vai dar estabilidade jurídica para a cultura. Então, assim, os municípios, é super importante que eles façam adesão ao Sistema Nacional de Cultura. E aí, como é que é? O que é esse mínimo para o Sistema Nacional de Cultura? É o Conselho, o Plano de Cultura e o Fundo de Cultura. Então, assim, o município tem que aderir, tem que implementar isso. Por quê? Porque é como a gente tem uma instância ali reconhecida pelo Estado para escutar as demandas dos fazedores, trabalhadores, agitadores culturais daquele município. Se o prefeito não implementa isso, a gente vai entrar de novo no deserto de informações sobre a cultura. Então, se implementa essa estrutura mínima, faz adesão ao Sistema Nacional de Cultura, implementa o CPF da Cultura, que é popularmente conhecido, a gente tem ali uma seguridade de ter um conselho que é parativo, consultivo, a gente tem um fundo de cultura, onde o gestor pode fazer um plano de captação de recurso, e muitos dos programas do Ministério da Cultura mandam recurso para esse fundo, onde ele vai poder elaborar editais, e aí a gente vai ter o plano de cultura, né? O que é o plano? É todas as demandas sistematizadas daquele município ali que vão garantir um avanço cultural durante 10 anos. Ele pode ser revisado, obviamente, durante esses 10 anos, mas você tem um ponto de partida para entender, olha a demanda aqui de Maués, a demanda de Barueri, a demanda de Tonantins, a demanda de Presidente Figueiredo. Então, não é todos os municípios que têm isso implementado, infelizmente. Alguns implementaram só pela metade, tendo só o conselho. Mas dá tempo ainda. Dá, com certeza, isso é contínuo. Mas se já implementa logo, já adere logo ao Sistema Nacional de Cultura, a gente tem um avanço, tem uma conexão, demonstra que aquele município quer dialogar, é pró-cultura. Então, é muito importante o Sistema Nacional de Cultura. Quando a gente pensa em cultura, em projetos, em editais, geralmente a gente lembra logo da Lei Rouanet. Uhum. E aí eu queria saber, temos novidades? Sim, teve uma reunião, teve um consórcio com as estatais que vai destinar um recurso muito importante para fazer projetos específicos da região norte. Então, vai ser lançado, você pode entrar nas redes sociais do Ministério da Cultura, vai ter o passo a passo lá. Para quem não tem hábito, né, ou nunca captou recurso pela lei federal de cultura, vai ter capacitação, vai ter formação, vai ter encontros, vai ter guias do passo a passo. Isso vai ser importante porque é um recurso direcionado para a região norte, né? Entendi. E a gente tem também um outro edital, que é mais recente, que é o Sérgio Manberti. Como é que está aqui no estado? Ele foi prorrogado até o dia 16 de outubro. Esse programa vai antes, né, do dia 16. E tem várias categorias lá dentro, de mestre, de pontos de cultura, com e sem CNPJ, dos pontões de cultura. Esse é o edital mais legal, porque ele é bem popular. É ele que reconhece aquele mestre que muitas vezes é esquecido pelo gestor público, que não reconhece, ou pelo preconceito, porque geralmente nossos mestres só sabem se comunicar pela oralidade, ou geralmente estão em bairros periféricos lá, que fazem acontecer naquele território ali. Aí às vezes o gestor só entende o que é nacional, o que é de fora, né? Então esse edital ele vem para mapear os mestres e mestras da nossa região e dando um prêmio de reconhecimento. Então esse edital ele fica aberto até o dia 16. Tem o Tira Dúvida, vou deixar logo mais aqui também o e-mail do escritório, que pode tirar dúvida e nos achar
deixarmos nas redes sociais, porque o importante é que o Amazonas a gente consiga bater um recorde de inscrições em todas as categorias desse edital. Com certeza a gente tem muitos mestres aqui, né? Interior do estado, com certeza. Comunidades ribeirinhas, quilombolas. Exatamente. Até eu estava falando com o Jander Manauara, que é do movimento hip hop, e aqui em Manaus, por exemplo, já tem mestres do conhecimento da cultura hip hop que já tem mais de 30 anos de atuação. Então entra na categoria de reconhecimento de ser um mestre da cultura hip hop, né? Então ainda tem esses que a gente ainda precisa traduzir enquanto mestre, né? Não é só aquele que é geralmente muito levado em consideração para música, né? Que é um mestre de música, não. Tem o do movimento hip hop, tem o do movimento de capoeira, tem o movimento do gambá também, os mestres de gambá. Então tem uma diversidade de entendimento de que são esses mestres, né? Então esse edital vem aí até ajudando mesmo a gente a reconhecer o nosso território e a nossa história. É verdade. E, Michele, tem também o edital Paulo Gustavo, né? Que eu acho que também é um que ganhou aí uma maior proporção, né, de mídia nos últimos tempos. Conta pra gente como é que tá essa preparação, né? Eu sei que teve algumas reuniões já, como é que a Lei Paulo Gustavo, ela é bem provocativa, né? Porque geralmente os gestores públicos não querem fazer a escutativa, não querem fazer a busca do que está acontecendo no seu território, ali no seu município, no seu estado. Então essa lei vem com vários itens que você tem que preencher. Revisar o edital, fazer a escuta dos segmentos, dividir de forma igualitária e a partir da demanda dos fazedores e trabalhadores da cultura. Então, assim, o Estado lançou já o edital da Lei Paulo Gustavo. Você pode se inscrever pelo site da Secretaria de Cultura. A capital também já lançou e alguns municípios já lançaram. Até o final desse ano é possível de ser lançado todos os editais. Há um pedido de prorrogação, mas para o pagamento poder fazer aquela transição de anos, né? Mas esse ano todo o estado do Amazonas tem que conseguir lançar os seus editais. Isso é o quê? Isso é para prevenir, para ajudar todos aqueles trabalhadores da cultura, principalmente que tiveram que, às vezes, até não fazer mais cultura para poder se sustentar. E também para ajudar ali o arranjo produtivo local, cultural, depois do que a gente passou, que foi a pandemia, né? O nosso setor foi o setor que primeiro parou, que vive da aglomeração. Então a gente não tinha vacina, a gente passou um longo período aí sem vacina, e quando teve vacina a gente ainda teve o negacionismo, né? E a cultura precisa se aglomerar. A cultura é o que mais chega na base, é o que mais chega nas bordas, nas beiras dos territórios. Então, assim, a Lei Paulo Gustavo vem para isso, para fazer assim, aquele projeto ali que vai fazer o diferencial naquele bairro, naquele município. É um tipo de edital que eu adoro. E você estava falando dos segmentos, né, de cultura, como é que tem sido assim, o retorno deles? Porque provavelmente eles entram em contato, eles tiveram esse interesse de conhecer o escritório. Como é que tem sido esse diálogo? Olha, tem sido bom. E eu tô recebendo muita gente politizada, assim, sabe? No sentido positivo da coisa mesmo. Tipo assim, olha, não fizeram alteração tal no edital. Olha, o município tal não quer lançar a Lei Paulo Gustavo e tal. Então eu tô recebendo muita denúncia. Eu tento entrar em contato com o gestor para ver o que está acontecendo. Às vezes é falta de estrutura técnica mesmo, mas a Lei Paulo Gustavo deixou uma porcentagem para que contrate consultor, para você ter estrutura ali e entender. E aí às vezes eu entro com o gestor, contato com o gestor, aí ele, eu tô fazendo a festa do sol, eu tô fazendo a festa não sei o que, mas eu vou lançar, calma, não sei o que. E aí é bom, porque eles
estão vendo o escritório como um ponto ali de apoio mesmo, né? Busca essa informação para mim, o que está acontecendo aqui, que eles não estão lançando, que eles ainda não lançaram a conferência tal, que ainda não lançaram o edital, então o escritório está vindo como esse suporte mesmo de articulação e fazer a liga, né? Porque no final das contas, o que a gente quer? Todos os editais na pista, vou falar assim, todos os editais disponíveis, que aquele gestor consiga aderir, implementar o seu sistema ali de cultura, que ele consiga ver o escritório como um ponto técnico e facilitador para as burocracias que tem dentro do nosso sistema brasileiro. E quem ganha com isso? Os trabalhadores da cultura e a cultura em si, porque aí o Brasil vai saber o que realmente acontece no estado do Amazonas, né? Dentro dessas dificuldades, eu até fiquei pensando quando você falou da questão do edital Sérgio Manberti, de ter categorias que não cobravam ali a questão do CNPJ. Porque deve ser muito bom, porque eu fiquei imaginando que deve ter inúmeras pessoas que não têm acesso. E que tem o seu movimento cultural ali, que não está dentro dessa estrutura de CNPJ ou de MEI ainda, nada contra, mas eu fico muito feliz de ter um programa como esse, que é a Cultura Viva, que entende ali as associações culturais, mas também entende os coletivos culturais que ainda não são formalizados, mas que muitas vezes tem 20, 10, 15 anos de atuação. Que talvez seja até a maioria, né? Porque a gente não tem, vocês vão fazer esse mapeamento. Exatamente. Se a gente for buscar até... O Brasil é um dos que mais tem índice de informalidade, né? E consegue tocar a economia brasileira ativa. Então a cultura está também dentro disso daí, fazendo a soma, né? E como é que tá, assim... E aí já não só como coordenadora do escritório, mas como alguém que vive de cultura também. Como é que você vê hoje essa cultura na periferia? Você estava citando agora há pouco, né? Como é que tem sido, digamos assim, o acesso, né, dessa galera que está na periferia ao seu público, né? Ou a um outro público que ainda não conseguiu Eu vou te dizer uma coisa, assim. Pela minha vivência cultural, minha experiência cultural, os movimentos, os coletivos são os que mais chegam nesses bairros que são, na sua maioria das vezes, esquecidos pelos gestores, né? O que os gestores hoje fazem? Evento de bairro. Aí vai lá, leva aquele evento só naquele dia e não fica nada para aquele bairro. Né? Não tenta criar ali ou fortalecer ou lançar um programa para os coletivos culturais. Aqui já é mesmo uma provocação para que a gente entenda, cara, não é só o entretenimento, não é só a música, levar o palco, a estrutura, mas que tipo de programas culturais a gente vai ter para os nossos 62 bairros da cidade de Manaus, para os nossos 63 municípios, 62 municípios do estado do Amazonas. Isso eu estou falando de bairro, tem em torno de 62, 65 bairros na cidade de Manaus, mas isso eu não estou nem somando as ocupações de moradias que tem, né? Mas não pode ser só o programa do evento ali, leva e traz. E se não fosse os coletivos da cultura hip hop, da cultura urbana, os indígenas, a população negra, as atividades populares, como muito tem nas festas juninas, que vão ali no bairro, naquele bairrozinho, muitas vezes enfrentando ali a violência, o tráfico, para conseguir fazer negociando ali, para conseguir fazer a sua festa e fazer uma ocupação cultural. Então eu deixo aqui mesmo minha provocação para os gestores, não é só o palco, não é só o Geospace. A gente precisa fortalecer esses coletivos, esses fazedores de cultura que estão lá na base, fazendo dia a dia nas periferias da cultura no nosso estado. E fazendo crescer uma nova geração, porque tem isso, tem a questão da formação também. Sim, né? Sim. Infelizmente a gente tem poucas estruturas de formação, já poderia ter mais musculatura, assim como tem o Liceu de Ofícios, que é do estado. A gente poderia ter outras escolas municipais de cultura ou formações itinerantes, né? Porque isso é economia. Então, se você vai lá, ensina a filmar, ensina a editar, a gente gera emprego.
gera fruição econômica, né? Então tem que ter a formação mesmo para aquele indivíduo, aquele entrador na cultura, tenham ali uma possibilidade econômica a partir da formação pela cultura, né? Tanto na música como no audiovisual. Mia, eu vou chamar mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais cenário de diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cenário Diversidade e antes de retomar a minha conversa aqui com a Michelle Andrews, eu queria te convidar para visitar as redes sociais da revista Cenário. Lá você vai encontrar todo o material produzido aqui pela nossa equipe de jornalismo e também os episódios anteriores do Cenário Diversidade. E, Mia, agora eu queria conversar sobre mais a tua trajetória, né, como produtora cultural. Que as pessoas conheçam um pouquinho mais quem é a coordenadora, né, do escritório. E aí você tem já uma longa carreira nessa área, né? E também tem alguns coletivos que você faz parte, como o Coletivo Difusão, teve também a Casa Fora do Eixo, tem o Festival Até o Tucupi. Conta pra gente como é que foi essa tua entrada nesse cenário da cultura. Meu contato com a cultura foi através do movimento hip hop, né? Então eu cheguei ali na minha adolescência a cantar rap. Então a minha formação cultural vem do movimento hip hop. E desde lá eu sempre me organizava as atividades já, né? De cultura, de rap. E isso me deu uma formação autodidata na produção cultural. E o que me diferencia das outras pessoas que estão na cultura é que eu sempre vivi 100% da cultura mesmo. Então, teve períodos que eu editava muito filmes do Minuto, e isso eu sustentava minha mãe. Festivais, como tu tá falando de música, então as pessoas também me chamavam para produzir. Então, a minha vida toda eu vivi fazendo cultura. Elaborando projeto, fazendo consultoria
indo para implementar alguns sistemas também, fazendo muitas conferências, tanto de cultura como de juventude. Então eu sempre tive esse ativismo cultural muito presente. Não tinha tempo ruim, porque eu já sabia de onde eu vim. Eu vim de uma cidade que infelizmente passou muito tempo sem ter o seu sistema municipal de cultura, sem ter a sua lei municipal de cultura. Eu estive à frente de várias lutas aí para conseguir ter essa lei. Então esse é meu diferencial, assim, é viver de cultura mesmo, é estar e ter disposição para esses desafios, né? E obviamente dentro dessa minha trajetória, criação de redes, participação de redes de cultura, uma delas foi o Fora do Eixo, que me possibilitou conhecer várias localidades do Brasil e ver que a gente não estava tão distante assim, né, do fazer cultural. O que nos faltava mesmo era essa conexão mais ativa, de conseguir se falar com outros fazedores de cultura, né? Muita gente começou a ter essa experiência agora na pandemia, né, que teve mais conectividade, mas a gente já vinha exercitando, fazendo intercâmbios até online, fazendo atividades nesse sentido, festivais de cinema, cineclube, montando o nosso coletivo, onde era o nosso coletivo. Sempre teve hospedagem solidária para fazedores de cultura, salas de trabalho. Você poderia trabalhar e fazer a sua comidinha ali para conseguir economizar, conseguir fazer a sua atividade, sua formação. Hoje ainda tem a casa coletiva, que está no comando da Regina agora, porque eu assumi o escritório do MINC, né? Mas é uma casa que tem ali uma salinha para gravar o podcast, tem uma sala de trabalho, dá para fazer atividades culturais, porque a gente sabe que os nossos equipamentos são escassos e muito burocráticos. Às vezes não aceita a diversidade tal qual ela é, né? Tem os preconceitos também, e às vezes não tem o entendimento. Consegue implementar via metodologia, né? Como abre um espaço cultural? Tem que ter cadeira, tem que ter ar-condicionado, mas não consegue dialogar com a linguagem do seu município, do seu estado, porque tem pessoas que estão no distrito industrial, só conseguem fazer atividades à noite, e aí aquele equipamento cultural só funciona no horário comercial, entendeu? Então a gente sempre teve esse entendimento. Quais são esses fazedores de cultura, né? E eu sempre estive ali, tem aquelas pessoas que não só vivem de cultura, elas estão ali na indústria, estão fazendo outras coisas, elas têm uma vida noturna cultural, fazem outras coisas, ou tem seus bares, ou tem suas festas, né? Enfim, então esse é meu diferencial na minha trajetória, conseguir traduzir tudo isso, acho que é pela minha expertise de ser do audiovisual também, e aceitar esse desafio, assim, sempre gostar de sistematizar muito, né, fazer cartilhas, então, sabe, liberar o conhecimento mesmo, assim, porque essa pessoa é teu concorrente. Não, acho que a formação do terceiro setor, da coletividade, é muito mais. Ninguém vai conseguir ser a Michele. O que a gente tem que entender é que tem outras pessoas que vão trazer a sua identidade, e a gente precisa estar ali, ter a disposição de fazer a liga, né? Eu e a Luciana, nós podemos colaborar em quê para a cultura? E ali nasce uma ideia, né, um ciclo, ou vive até hoje, como vários outros casos, várias atividades como a gente já participou. E é isso que falta às vezes na cidade. Eu tenho habilidade para isso, para formar coletivos, para fazer projetos mais abertos, com códigos mais abertos, sabe? Esquecer essa burocracia. Às vezes eu falando com as minhas amigas, e ela, eu queria ter essa disposição, essa paciência. Gente, eu não tenho paciência, eu fico ali no meu pensamento, nossa, que ódio, mas eu tenho que passar por aquilo e botar na minha cabeça, cara, outra pessoa não vai precisar sofrer o que eu tô sofrendo aqui. Porque eu, no início da minha carreira como produtora cultural, já levei chá de cadeira de 4 horas de empresário, de gestores culturais, antigos gestores culturais, entendeu? Essa é uma característica aqui, né? O empresariado, ele não gosta muito de investir em cultura, né? Na verdade, é uma impressão olha, minha. é uma impressão.
Eu acho que eu espero que seja uma impressão. Eu espero que a gente consiga aí, no segundo momento, fazer um contato maior com o empresariado, mas o que eu sinto é que ele gosta de eventos mais elitizados, né? Pois é, porque eu estava pensando numa questão mais popular. Sempre é mais popular. A gente estava aqui offline, gente, a gente estava falando das praças e dos equipamentos que muitas vezes são abandonados ou são só reformados e deixam lá para ficar velho de novo. E não tem nada. Então, empresariados aí, ó, lançar um programinha, vamos lá entrar no sistema MIC para ver como é que pode ter o desconto dos impostos, né? Entender melhor, ver as leis municipais que existem nos municípios. Aqui na capital tem uma lei, eu espero que a galera coloque aí para correr. Mas é ter essa disponibilidade mesmo de fazer essas provocações sem medo, né? Sim. Teve várias manifestações que eu coloquei sem medo de ser cultura, né? Porque tem essas questões de perseguição, eu não estava nem aí, eu não queria saber, meu Deus, de onde eu tirei tanta coragem, obrigada, Senhor. Mas tem que ter disposição, porque tem várias coisas. Então a minha trajetória é assim, é ter disposição para fazer a liga coletiva e assumir os desafios. E quais são os projetos, assim, ou tipos de projetos que você gostaria que chegassem aqui ao Amazonas? Olha, agora eu tô num grande desafio, eu tô até virando uma pessoa muito chata, que é traduzir melhor essa questão do custo amazônico. Então, assim, se as pessoas verem essas oportunidades, você, por exemplo, entra no site do Ministério da Cultura, tem editais 2023 abertos, um monte. Então, você clica no Sérgio Mamberti, aí você clica, já é uns 5 editais. Então, tem uma infinidade. Eu quero que a galera reforce mais essa questão amazônica, dos custos amazônicos que tem, consigam colocar na sua justificativa ou no seu vídeo ali, que pode agora apresentar projeto através de vídeo, coloque mesmo essa identidade. Então eu espero que os projetos que vão se inscrever em todas as oportunidades que tenham, falem mais do norte, da Amazônia e desse custo amazônico que a gente tem, porque é diferente, se a gente quiser... outros estados conseguem circular em 5 dias vários municípios de carro. A gente não, se a gente quiser fazer o Rio Negro todo, a gente precisa pelo menos de 15 dias, porque lá em São Gabriel o barco passa 2 vezes na semana, entendeu? Lá em Santa Isabel, mesma coisa. Em Barcelos, mesma coisa. Barcelos ainda consegue ter mais sorte, mas porque é mais perto da capital. Mas demora 15 dias, entendeu? É diferente. Então a gente tem que colocar essas questões no nosso projeto. Olha, como é que se faz cultura aqui no Amazonas? Quais são as peculiaridades? Isso vai ajudar os curadores, os avaliadores a entender, ó, tem uma necessidade aqui. Tá escrito aqui no projeto, lá no orçamento, entendeu? Então é isso que eu quero, assim, eu quero que apareça mais. Michele, a gente está terminando já o programa e eu queria que você fizesse as considerações finais, de repente passasse os contatos do escritório. Eu que agradeço aqui o cenário Diversidade, esse tempo aqui que a gente conversou, é um momento bom para explicar o que é o escritório. Se você ficou interessado em entrar em contato com a gente, vai lá no nosso e-mail, escreve e-mail para a gente que é escritório.am@cultura.gov.br. E tem também meu querido WhatsApp aqui, que é 92-98261-9162, e a gente pode agendar um encontro, eu consigo lá com a equipe do escritório apresentar o nosso sistema, as nossas atribuições e vão para cima. Fica localizado no centro de Manaus, né? A gente vai fazer, a gente ainda está em home office, né? Porque a gente está esperando uma servidora que vem de São Gabriel, que ela secou e já tá vindo as coisas dela, a passagem ainda tá sendo emitida, então a gente vai fazer um lançamento mesmo da estrutura
agora em novembro, e chamar toda a classe artística, os gestores culturais para estarem lá com a gente nesse lançamento. É simbólico, né? Mas a gente já está usando ali minimamente a estrutura, porque a gente vai apresentando. A gente recebe muita gente, possivelmente vai ter agora também mais gente vindo lá de Brasília para cá para apresentar as oportunidades que tem. Então a gente vai lá e apresenta já o escritório. A Beatriz Calheiros, que é a superintendente, já fez a sua posse, então ela vai e apresenta o escritório também, aquele espaço é lindo, né? Mas o nosso escritório ele está localizado no IFAM, ali no centro histórico de Manaus. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso, né, na coordenação desse escritório, que ele tenha aí uma vida longa, porque a gente precisa de cultura. Como eu falei, é um direito que a gente tem, né? É essa garantia do bem viver. É isso. Então, obrigada também a você que nos acompanhou. E eu te convido já para a próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, mais Cenário Diversidade.